Olá! Nós estamos aqui reunidos para um podcast. Somos 3 médicos. Dr. Marcelo Coutinho, que é geneticista. Dr. Pedro Ferraro, oncologista. E eu, Cristina Peixoto, eu sou médica pediatra, mas hoje eu estou aqui como paciente que foi diagnosticada com câncer de mama, que passou pelo processo. E qual é a nossa finalidade? Nós vamos falar sobre o câncer de mama, uma atenção à campanha Outubro Rosa. Me diz uma coisa, você está participando dessa campanha? É? Então vem para cá, junte-se a nós. Então, doutor Pedro, exatamente, né, depois que o mastologista faz aquele diagnóstico, depois que ele já sabe, né, que já fez o exame de imagem, já sabe que há um câncer de mama, já veio a biópsia, já está ali confirmado, o outro passo é encaminhar para o oncologista, não é? Ele vai fazer o estadiamento, vai fazer todo aquele estudo. Me diz uma coisa aí, o que o senhor tem percebido? Está mais comum hoje em dia aparecer o câncer de mama? Ou seja, assim, o número de casos novos? Ou isso está regredindo? Ou está aumentando? Conta pra gente aí, por favor. Cristina, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante que é o câncer de mama, a saúde da mulher. E agora, nesse mês de outubro, a campanha de Outubro Rosa, né, nós temos que discutir muito esse tema, debater, conscientizar a população. Nós temos visto um aumento do número de casos de mama, de câncer de mama. Dados do INCA para esse ano mostram mais de 73 mil mulheres diagnosticadas por ano com câncer de mama. Então, a incidência vem aumentando. Habitualmente, as mulheres acometidas pelo câncer de mama são mulheres após 50 anos. Porém, a gente tem observado aí nos últimos anos um aumento da incidência em mulheres jovens. Nossa! Então, isso tem mudado um pouco aí o panorama, né, do nosso dia a dia, no consultório. Então, isso tem chamado muita atenção. Câncer de mama em mulheres jovens. Pois na saúde pública é preconizado fazer o rastreio a partir de 40 anos, né? Perfeito, isso. E como é que isso foi vocês que pediram? Da onde surgiu essa ideia dessa faixa etária? Então, isso já surgiu há algum tempo. Quem recomenda iniciar aos 40 anos é a Sociedade Brasileira de Mastologia. E é o que a gente tem seguido, porque a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce em mulheres mais jovens. E aí, quando eu faço o diagnóstico mais precoce, eu aumento muito a chance de cura. Diagnóstico precoce. Isso, essa é a ideia, é tentar fazer o diagnóstico do câncer de mama com aquelas pessoas, com aquelas mulheres que nem sentem nenhum nódulo. Então, quando a gente sente um nódulo, o tumor já tem aí no mínimo 1 centímetro. O que a gente quer fazer é o diagnóstico com a doença milimétrica. E quem nos dá isso é a mamografia de rastreio anual após os 40 anos. Então, é o ginecologista, seja ele mastologista ou não, no programa de atenção integral à saúde da mulher, é que faz esse check-up, né? Isso. Que, no caso, nós estamos falando de câncer de mama. Então, o primeiro exame a ser feito é a mamografia. Exatamente, a mamografia, e ela pode ser solicitada por qualquer profissional, médico, Ótimo. né? Não só o ginecologista. No postinho de saúde isso pode ser solicitado, né? Um clínico pode pedir também. Que ótimo! Por isso que é importante a gente discutir, a gente debater isso e não só esperar um determinado profissional solicitar esse exame, porque a gente sabe que o acesso nem sempre é fácil a um ginecologista, a um mastologista. Então, qualquer médico, qualquer profissional está capacitado e deveria solicitar esse exame. Tá certo. Doutor Marcelo, atualmente é necessário uma mulher apresentar o câncer de mama para ela saber que tem tendência ou há como a gente saber isso com uma certa antecedência? Bem, vale a pena a gente ressaltar que por volta de 90% dos casos do câncer são cânceres isolados, que a gente chama de células somáticas. Pedro pode falar isso com muita sabedoria.
mas 10% são cânceres hereditários, que a gente chama de câncer de células germinativas, os quais os pacientes nasceram com aquela suscetibilidade. Eu penso que com o advento da ciência, né, com a ciência ao nosso lado, a gente pode aprender mais, nos proteger mais. É possível realizar testes genéticos e identificar precocemente essa suscetibilidade para o câncer de mama, câncer de ovário e outras neoplasias, né? O que é importante a gente ressaltar são as indicações desses testes, né? Quem deve realizar esse teste? Hoje, a gente indica muito esse teste para aqueles pacientes que têm uma história familiar de câncer de mama ou câncer de ovário, aqueles pacientes que têm história de câncer precoce, né, em idades, como o Pedro falou muito bem, antes dos 50 anos, antes dos 40 anos, a gente deve pensar na possibilidade de ter uma suscetibilidade aumentada. Só para você ter uma ideia, como isso é relevante, em média, uma mulher tem 12% de chance de risco do desenvolvimento do câncer na população em geral. Mas existem alterações genéticas que podem aumentar essa chance para até 72%, que é um dado muito relevante. No entanto, a identificação dessas variantes e um tratamento profilático com o mastologista, com o oncologista, você pode mudar a história natural dessas doenças, né? Então, quando se tem indicação do teste, repito, pacientes com história de câncer em idade precoce, jovem, principalmente aqueles abaixo de 50 anos, o Pedro falou muito bem aqui, abaixo dos 40 também, eu particularmente tenho visto, como o Pedro bem definiu, cânceres em idade muito precoce. Impressionante como isso tem ocorrido, né? Além da idade, a história familiar de pacientes com história de câncer. Eu acho que esses dois fatores são muito relevantes. Algumas alterações imunohistoquímica também predizem uma chance aumentada de câncer hereditário. Acho que o Pedro pode esclarecer isso aí com mais... Isso, Pedro. Os tumores da mama são diferentes entre si, né? Perfeito. Tem vários subtipos. Daí a gente sempre brinca, orienta os pacientes que a gente tem que saber o sobrenome do tumor. Exatamente. Né? A biópsia fala o nome, a imuno fala o sobrenome. E aí, essa imuno, determinados subtipos, como o triplo negativo, Perfeito. por exemplo, sugerem pra gente que há um risco um pouco maior do que os outros subtipos de ter aí alguma mutação, alguma alteração genética associada. Então, tem algumas pistas, né? Conforme o Marcelo disse. A idade, paciente jovem, história familiar importante, o tumor triplo negativo, câncer de mama em homem, né? Que também é importante a gente falar. Familiar, por exemplo, alguém que tem fortemente aquela família com casos de câncer de mama, também está indicado ir para a genética? Sem dúvida. Inclusive, eu tenho visto muito isso, né? Alguns genes associados ao câncer de mama, eles também aumentam a chance de câncer de próstata e de outros tumores. Muitas vezes o paciente entra no consultório, meu pai teve câncer de próstata e a paciente teve um câncer de mama. E você vai ver uma variante genética no gene BRCA1 e BRCA2, principalmente o BRCA2 com câncer de próstata, ele tem um valor muito importante para nós. Então, essa história familiar ela é muito relevante. Interessantemente, Cristina, que eu comecei a fazer genética aqui tem 20 anos. E desde quando eu cheguei de volta aqui, eu resolvi criar um prontuário digital eletrônico. Aqui que você fala? Campos. E eu tenho hoje atendidos por volta de 8.300 pacientes. É muito interessante isso que o Dr. Pedro falou, do aumento da incidência desses tumores na vida, na atualidade. Em 2008, eu publiquei que a oncologia representava 2,8% dos meus atendimentos. Hoje representa quase 30%, 29,7%. Olha como aumentou. Do paciente que procura o geneticista por uma história de neoplasia, uma história de câncer na família. São os oncologistas que indicam. Mastologistas também indicam. Olha. O ginecologista pode indicar. É como o Pedro falou, todo mundo tem que levantar a bandeira a respeito desse processo, né, de como a gente pode prevenir. Saber antes faz a gente enfrentar esse destino. Doutor Marcelo, quando eu falo dessa questão de passar pela avaliação do geneticista, né? Como já foi dito aí, não há necessidade de ter um câncer para saber que tinha tendência, sem dúvida. né? Uma vez que tinha indicação de ser indicado. As pessoas sempre colocam assim, mas esses
testes são caríssimos. E sem falar que para ir a um geneticista é preciso ter muito dinheiro. Aí logo fala de Angelina Jolie, que fez o teste, que deu positivo para a hereditariedade dela, e aí esvaziou as mamas. Como está essa realidade aqui, nosso município Perfeito. Campos? Olha, eu costumo dizer que o município de Campos é um município privilegiado com isso, Pedro. Nós temos um atendimento, um serviço público. Somos um dos poucos serviços de genética públicos no interior do estado do Rio de Janeiro que realiza esses exames pelo SUS. Então, essa história, eu acho que isso é quase uma lenda, né? O exame é impossível de ser feito. Isso não é verdade. Além disso, hoje o acesso a esses exames melhoraram muito, muito. Eu vou dar sempre um exemplo muito interessante, né? Em 2005, quando eu voltei, o sequenciamento do genoma humano, do exoma, custava por volta de R$40 mil. Hoje você faz ele por $700, R$3.500. Um painel desse para câncer já chegou a custar R$12 mil. Eu tive a tristeza de prescrever por este valor. E hoje você faz um painel desse por um valor de R$1.500. Então, o acesso ao teste se tornou muito mais fácil. Nós temos no Brasil excelentes laboratórios capazes de realizar esses exames. A coleta quase sempre é por saliva. O paciente não tem nem necessidade de um exame de sangue. O Brasil hoje tem ainda o prazer de ter um marketplace de testes genéticos, que é um ambiente que tem vários laboratórios ao mesmo tempo e o paciente pode escolher o exame, o médico pode determinar o melhor exame. Um dos problemas, um dos obstáculos que nós temos na realização desse exame, o Pedro também deve ter muita experiência com isso, primeiro são algumas operadoras de saúde não cobrirem esse exame. É um obstáculo que nós temos. A realização do exame na rede pública é um outro desafio. Apesar de Campos poder fazer, isso não representa a realidade do país hoje. A maioria dos municípios não ofertam esse exame. Nossa prefeitura saiu na frente com isso, que está aqui, o nosso município. E um terceiro obstáculo, que é um obstáculo muito técnico, né? Alguns desses painéis que cobrem os genes que aumentam o risco do câncer, tanto de mama, de ovário, de outros tumores, muitas vezes são painéis genéticos que envolvem um N muito grande de genes. E isso acaba encarecendo o painel, não tornando viável para algumas operadoras e pacientes pagarem de forma privada. No entanto, se a gente seguir direitinho o que manda os protocolos, o N de genes necessário para você cobrir uma mulher com teste seguro é pequeno. E já existem empresas capazes de realizar esses exames e que dá uma cobertura muito positiva, muito boa para nós. O HCCN mostra que a gente precisa por volta de 15 genes para avaliar com bastante cobertura o câncer de mama e de ovário. E esses painéis acabam sendo mais acessíveis para os pacientes. Ótimo. Doutor Pedro, eu na minha vida diária, assim, como paciente, vira e volta, eu encontro alguém que me aborda e diz assim: Cristina, como é que você teve coragem de seguir adiante? Eu tremo até de pensar que eu vou ter indicação de uma biópsia, porque eu acho que eu não vou suportar uma quimioterapia, uma radioterapia, ficar sem cabelo, sentir enjoo, eu acho que vai ter desmaio. Calma. Então, eu gostaria, assim, que o senhor explicasse um bocadinho pra gente. Todo câncer é aquela coisa que vai para radioterapia, vai para quimioterapia. Conta pra gente se há tantos mitos assim em volta em torno da quimioterapia. Sim. E, né, pra gente tirar esse medo. E o que a gente faz se tem uma paciente que está com indicação de biópsia? O que ela faz depois? Isso é uma excelente pergunta, porque hoje em dia o tratamento do câncer está cada vez mais personalizado. Está cada vez mais de precisão, está cada vez mais dirigido, cada caso é um caso. A gente sempre brinca, né, com os pacientes: o seu caso é diferente da sua vizinha, da sua prima, da amiga, porque é comum as pessoas generalizarem, né, pensarem que teve um efeito colateral, eu também vou ter, teve uma complicação, uma intercorrência, eu também vou ter, e não é assim, né? Então, assim, sempre que a gente está diante de um caso novo,
A gente tem que contar com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, né, Marcelo? Ninguém trata câncer sozinho. Perfeito. Eu preciso do geneticista, do cirurgião, eu preciso do radioterapeuta, da equipe de enfermagem, que é essencial, equipe de nutrição, psicologia, físio, né? E a gente até fica com medo de esquecer alguém, mas é uma equipe multiprofissional. E contar com essa equipe ajuda muito. E depois fazer os exames necessários, né? Fazer o estadiamento que você comentou no início, saber se eu estou diante de uma doença localizada ou uma doença avançada, um tumor que espalhou, saber o sobrenome do tumor, porque cada caso é um caso e o tratamento é dirigido para cada paciente, né? Só que tudo evoluiu muito. As medicações evoluíram, as químios evoluíram. No passado, realmente, existiam muitos efeitos colaterais, enjoo, vômito, queda de cabelo era praticamente para todos os pacientes. E hoje em dia a gente tem novas medicações, novos dispositivos para tentar minimizar o impacto psicológico dos efeitos adversos do tratamento, né? Então, existem remédios novos contra enjoo e vômito, remédio que você faz antes da químio, né, que é o pré-químio, medicações para fazer em casa, medicações orais. Em relação a outro exemplo da queda de cabelo, existe uma touca gelada hoje em dia que minimiza a queda de cabelo, diminuindo o impacto psicológico. Então tem muitas estratégias novas, mas o importante é o paciente ter a consciência de que o caso dele é único, que ele precisa contar com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional e contar também com um apoio familiar, uma rede de apoio. Isso tudo ajuda a minimizar o impacto, né, do tratamento. Isso. Eu gostaria até de fazer uma observação muito importante sobre isso que o Pedro está falando, que cada paciente é único. Com o advento da genética e a identificação dos genes associados a essas doenças, e naturalmente o conhecimento das vias metabólicas desses genes, a gente vem abrindo portas para um tratamento de precisão personalizado. Muitas vezes com base na alteração genética do paciente. Eu acho, Pedro, que esse é o futuro não digo só da oncologia, da medicina, né? É um tratamento bastante personalizado. A gente diz que a era genômica traz à luz do conhecimento preciso desses tumores. E isso vai acabar trazendo drogas mais eficazes, com menos efeitos adversos, com um potencial de cura muito maior. Eu falo sempre, nesses anos todos, que o câncer, ele costuma nos dar a oportunidade de tirar a vida do paciente 2 vezes. Uma quando ele recebe o diagnóstico, né? E a outra se eventualmente ele perder a vida por isso. A nossa sorte é que nessa segunda vez a ciência tem salvado muito, tem mudado bastante a história natural dessas doenças. Então, se prevenir vale a pena, gente. Olha, gente, como já disse, eu estou aqui como alguém que foi diagnosticado, né? E ainda estou em tratamento. E por que eu convidei Dr. Pedro Ferraro e Dr. Marcelo Coutinho? Porque são os médicos que cuidaram de mim e ainda cuidam, né? Dr. Pedro Ferraro é o meu oncologista. Olha aí o pronome possessivo. É o meu oncologista. Eu encho a boca para falar isso. E vocês estão me vendo aqui. Olha aqui. Está entendendo? Então, meu prognóstico não é dos melhores. Ele sempre me avisou isso. Ele jogou terror em cima de você? Não. Quando um médico diz a possibilidade de recidiva, de metástase, longe de ser jogar terror. Isso é uma questão de responsabilidade profissional. Ele nunca me enganou. Ele sempre me falou da possibilidade, sim, sem calcar a mão, sem fazer terror. Não, terror é antiético. Agora, o ético, o responsável é avisar ao paciente. Quanto mais que eu fui, assim, a 99% das consultas sozinha. E eu sou médica, né? Então, fica difícil não falar comigo diretamente. E ele me avisava, sem expressão facial, mesmo porque nossas consultas foram muito com máscara. Eu peguei a fase difícil, né, da pandemia. Pedido ruim, né? Então, quando o seu médico disser, olha, você tem possibilidade de metástase, não pensa que ele jogou terror, eu vou mudar, eu não quero mais essa oncologia. De jeito nenhum. Se alguém diz para você, não há possibilidade nenhuma. Não é assim. Na medicina a gente costuma dizer, fuja das palavras nunca e sempre.
Não sabemos, né? Nós vamos pelo aquilo que a ciência diz. A ciência diz das possibilidades. Então, o médico, ele não inventa, ele faz tudo baseado na evidência. Ele faz baseado nos dados científicos. Então, nós estamos aqui com essas duas pérolas da medicina. Ambos têm uma formação profissional de excelência. Ambos são experientes, né? Eu não me colocaria nas mãos de alguém que não sabe o que está fazendo, de jeito nenhum. Sempre fui muito bem recebida, muito bem tratada, muito satisfeita. Aí quando morre, aí não é porque fulano matou ou deixou de matar, não é isso. Como o Dr. Pedro já disse, o câncer ele tem uma classificação nome e sobrenome. Uns são mais invasivos e apesar de todo o cuidado, mesmo assim ele evolui, ele anda rápido. E alguns pacientes vão a óbito, mas isso não quer dizer que foi falta de cuidado, não, tá? E outros escapam. Eu sou alguém que teve o livramento, graças a Deus. Até o momento, meu prognóstico não é bom, eu tive 12 gânglios contaminados, mas nenhum dos 2 médicos lançou em cima de mim terror. Então, voltando ainda para o Dr. Pedro, o que fazer se tem o metástase para gânglio, como foi o meu caso? Isso. Cristina, perfeita a sua colocação. A gente costuma dizer que quando a gente inicia um tratamento, um acompanhamento oncológico, não deixa de ser um casamento. Né? Você vai ter um acompanhamento no mínimo por uns 5, 10 anos, outras vezes até sem tempo para a gente determinar. Então, é uma relação baseada na confiança. Né? A gente tem que ter aquela relação médico-paciente, confiar, e o médico não pode mentir. Né? A gente tem que sempre ter uma conversa muito clara, uma conversa muito objetiva, lógico, com empatia e sempre dizendo a verdade. Né? E aí, agora voltando para a sua pergunta em relação aos gânglios, hoje, num tumor de mama, a gente sempre tem que avaliar a axila, os gânglios. Por quê? O tumor de mama, ele gosta de sair da onde ele nasceu e ir para alguns outros lugares, de dar metástase, de dar raiz. E muitas das vezes o primeiro local que ele vai é para um gânglio da axila. Então, na cirurgia, no procedimento, nós temos que abordar esse gânglio e avaliar se ele está comprometido, se ele não está. E uma vez comprometido, nós sabemos que o risco dele, da raiz, dele espalhar, dele ir para outros lugares é maior. E habitualmente, quando isso ocorre, a gente tem que intensificar o tratamento. Muitas das vezes fazer químio, fazer radioterapia. Então, lembrar que o tratamento está cada vez mais dirigido, mais personalizado, mas quando há um comprometimento das ínguas, dos linfonodos, dos gânglios, confere um prognóstico um pouco, né, mais reservado, e talvez aí a gente tenha que fazer um tratamento mais intensivo nesses casos. Mas isso não significa também que é sinônimo de incurabilidade, de que não tem cura, sinônimo de morte, não, até porque os tratamentos evoluíram muito, né? E você é uma prova viva disso. Ai, graças a Deus. Pedro, gostaria de fazer uma pergunta, porque nesses anos todos eu tenho visto pacientes muito jovens chegarem no consultório com história de câncer. Muito jovens mesmo. Eu já tive a tristeza, a gente fala sempre que é uma tristeza de atender uma menina de 17 anos com câncer de mama. De 20, na segunda década de vida, eu já peguei vários. E eu venho observando uma incidência maior desses tumores nessas meninas jovens. Você percebe isso? Você acha que existe alguma causa na sociedade que está desencadeando isso? Estou dizendo isso porque, olha, Pedro, desses 8.000 pacientes que eu tenho, o percentual de pacientes jovens nos últimos 5 anos praticamente dobrou. E eu confesso, a gente lê muito, vê algumas publicações, mas não existe um dado consistente para nos dizer a causa disso está acontecendo isso. Existem algumas teorias de alimentos inflamatórios, né? Como é que você enxerga isso? É mais ou menos por aí, né? São hábitos de vida. Os hábitos mudaram muito, né? Com a tecnologia, a industrialização. É muito do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer. Estilo de vida, alimentação, uma alimentação ruim, né, com alimentos inflamatórios,
com pouca verdura, frutas, legumes, muito fast food. Então, tudo isso aumenta o risco. Obesidade, né, sedentarismo, não praticar atividade física, são todos esses fatores que nós temos feito cada vez mais no nosso dia a dia, pelo estilo de vida, pela correria, pelo excesso de trabalho. Tudo isso impacta no aumento da incidência de câncer em jovens, câncer de mama, por exemplo. E sem falar nas questões genéticas também, né? Pacientes jovens, nós sabemos que sempre que estamos diante de um caso de uma paciente jovem com câncer de mama, a gente tem que lembrar das causas genéticas, né? Você sabe que eu estou até mandando agora uma publicação falando sobre isso. Os anos, né? A gente fica muitos anos olhando o paciente, atendendo o paciente, olhando o resultado de exames, a gente começa a aprender com isso, né? Eu tenho famílias aqui que eu fiz o diagnóstico da mãe, com 47 anos, com o diagnóstico de câncer de mama, mutação, variante genética patogênica, associada ao risco aumentado. A avó faleceu de câncer de mama com 58 anos, diagnóstico feito aos 54. No entanto, a neta apresentou o tumor com 24 anos. Você veja que como é a história familiar, né? 20 anos vendo teste, você acaba vendo a filha que nasceu, conheceu a avó e conhece esse laço familiar. Então eu observei isso, que recentemente as pessoas que têm aquela mesma variante genética, elas parecem que estão apresentando o tumor mais cedo do que a mãe e do que a avó. Aí, doutor Marcelo, no caso, se essa variante genética, nesse caso, é o que a gente conhece popularmente como câncer hereditário, não é isso? Aí essa menina nova, vamos supor, ela ainda não apresentou o câncer. Se a mãe teve, se a avó teve, Perfeito. Ela tem indicação de ir fazer a consulta e fazer o teste antes de ter? Tem. Com a mãe positiva e a avó, a indicação é absoluta de fazer o teste. Ótimo. Absoluta. Porque saber nos ajuda a prevenir. Isso. Nós podemos antecipar um destino, não é? Isso é indicação absoluta. O que a gente precisa de levar em consideração é a partir de que idade vai começar a fazer esse screening mais rigoroso. Não tem cabimento você fazer o diagnóstico de uma criança de 7 anos de idade e dizer para ela, procure o ginecologista. Por favor, a gente precisa ter bom senso nessas horas. Não é assim. A literatura manda a gente começar a vigiar a partir de 25 anos, se não me falha a memória. No entanto, tem casos que a gente realmente começa a monitorar esses pacientes mais jovens. Os anos têm me mostrado que rastrear esses pacientes que têm variantes genéticas, mutações que aumentam o risco precocemente ajuda. Claro, eu repito, isso não significa buscar um screening numa criança, não tem cabimento. Mas a indicação do teste na família é absoluto, porque a maioria desses genes, praticamente todos, o padrão de herança é dominante. Isso significa que uma mãe portadora dessa mutação ela tem 50% de chance de transmitir para um filho em cada gestação dela. Então, para cada gestação, tem 50% de chance daquilo ocorrer. Portanto, o teste ele é fundamental na família, até para que a família possa se prevenir, tomar atitudes profiláticas. Existem mutações muito agressivas, né? Que muitas vezes a paciente já teve seus filhos, não pretende ter mais filhos, e uma indicação de uma cirurgia reparadora pode ser indicada. É claro que isso precisa de ser conversado com o paciente, com o mastologista, com o oncologista, com a família, para entender a indicação correta para isso. Em que caso está indicado pelo geneticista, né, o aconselhamento genético do esvaziamento de ambas as mamas e entra até o ovário nisso? Olha, eu acho assim, é preciso ter muito bom senso nisso que está aí, né? Do lado de cada mesa, para o médico dizer para o paciente, faz o esvaziamento, é fácil, mas isso tem um impacto para a família. Uma mulher hoje, elas têm não sei se o Pedro observa isso, uma tendência a não querer mexer na mama. Sim. Isso é muito comum. Mas mediante uma história familiar relevante, uma mutação agressiva, que tem mutações que são mais agressivas do que a outra, e dependendo da faixa etária da mulher,
eu muitas vezes escrevo um laudo e falo que esse paciente precisa de ser monitorado rigorosamente e avaliar a possibilidade de uma cirurgia reparadora. E isso precisa ser discutido com um oncologista que conhece bem o nome e o sobrenome do tumor, né? Isso. Com a família, né? E aí essa decisão deve ser tomada por uma equipe. Eu falo que essa não é uma escolha de um médico, é uma escolha da equipe que trata e do paciente e da família. E a família é abordada, né? Claro, discutido isso aí com muita responsabilidade, porque é uma decisão importante para a mulher. Isso. Só comentando, se a gente pegar as principais mutações, né, de BRCA1 e BRCA2, essa paciente ela pode ter um risco de 70% a 80% de ter câncer de mama durante a idade, durante a vida, até os 80 anos, e em torno de uns 30% a 40% de ovário. Então, um risco muito alto. E nesses casos, nós vamos fazer o acompanhamento mais precoce, iniciar com exames de rotina, né, ultrassom, mamografia, ressonância, e discutindo em equipe, discutindo com o paciente, ouvindo a opinião dele, muitas das vezes a gente indica sim a cirurgia de ambas mamas e cirurgia dos ovários, porque nós sabemos que isso reduz o risco da doença e até há ganho de sobrevida. Os pacientes com essa mutação podem viver mais. Então é uma decisão difícil, é uma decisão que gera um impacto psicológico muito grande na paciente, mas a gente, enquanto profissional de saúde... A vida é mais importante. A gente tem que discutir, oferecer, explicar tudo isso. Sim. Né? E é possível viver sem mamas, é possível viver sem ovários, porque também já há outros médicos que entram fazendo essa questão de hormônio e... Enfim, nós estamos... hoje em dia, né, felizmente, numa situação científica bem mais confortável, né? Evoluiu muito, né, a medicina, Isso, a genética. Só que eu acho que o principal que tem que ficar, né, Marcelo, acredito que o Marcelo vai concordar comigo, que as causas genéticas hoje correspondem somente a 10%, Perfeito. Né? Nem tudo é genético, Entendi. né? Exato. Apesar do tumor apresentar uma alteração genética que permitiu o desenvolvimento dele, isso não significa que ele é hereditário e que tem risco aumentado de ter outro tumor. Entendi. Então, isso deixar bem claro. Tumores hereditários são por volta de 10% dos casos. Isso. A gente não acha isso também em toda esquina. Exatamente. Vamos lidar com bom senso. E a grande maioria é o que a gente faz ou deixa de fazer. O nosso estilo de vida, a nossa alimentação, não praticar atividade física. Daí um dos pilares, né, da campanha do Outubro Rosa é a medida de prevenção, né? Evitar a doença através desses métodos, né, de alimentação, exercício. Você sabe que eu concordo muito com o que o Pedro está falando, porque esse é um paradigma que eu vejo no consultório. O paciente... A genética hoje está muito em voga, todo mundo fala muito da genética, mas ela não representa a maioria dos casos, né? E felizmente. O paciente entra no consultório preocupado em realizar um teste genético, mas esquece de tomar os cuidados primordiais, que é melhorar a qualidade de vida, aonde ele vai poder evitar a maioria dos tumores, né? Engraçado que eu tenho pacientes que chegam lá, paciente é obeso, é hipertenso, é tabagista, doutor, eu vim fazer um teste genético porque eu estou com risco de tumor. Né? Isso é paradoxal, né? E nessas horas é importante o médico orientar a importância de viver melhor, viver bem. Mudar os hábitos. Mudar os hábitos de vida. Sem dúvida alguma, essa aí é uma pedra fundamental na história natural da doença. Doutor Pedro, aonde a gente encontra o senhor para consulta? Se for particular ou convênio com plano de saúde, se for SUS. Isso. Hoje eu atendo convênio particular na Clínica Santa Maria e no público no SUS no Hospital Álvaro Alvim. Eu e a nossa equipe, a gente atende nesses dois locais aqui em Campos. Ótimo. E o senhor, doutor Marcelo, como que a pessoa encontra o senhor? Bem, eu atendo por plano de saúde e particular no edifício Connect, sala 108. E no serviço público é no serviço de genética do município, que funciona no CRTCA 2, que inclusive o prédio está em obra agora, é do lado da Cidade da Criança, mas provisoriamente a gente está atendendo ali no PROCON. Por enquanto está perto do PROCON. Exato. E depois vai voltar lá para perto da Cidade da Criança. Perfeito. Ali tem um serviço de genética que funciona há praticamente 20 anos. Vamos completar 20 anos daqui a um mês. E é uma história de milhares de pacientes, quase 60 mil consultas lá. Ótimo. Gente, olha só.
viu a mensagem dos dois e também é a minha. Vamos ter autoestima, amor por nós mesmos, independente de câncer. E também, apesar de existir o câncer, a prevenção ainda é a melhor escolha, né? E sempre será. Ambos disseram, eles altamente qualificados para dizer isso, estilo de vida, alimentação balanceada, peso corporal próximo ou até mesmo o ideal, a gente vai conseguir isso. E não ter vida sedentária, mexa-se. Exercício físico. Eu não tenho tempo para academia, não tenho roupa para academia. Caminha na rua da sua cidade, caminha na rua da sua casa. Não fique parado. Olha, eles falaram, tem cabimento, etilismo, tabagismo, né? Quer dizer, o uso constante de bebida alcoólica, o uso diário de cigarros e outras substâncias afins, e depois querer fazer um teste genético, como se a genética fosse a pior coisa. Não. Então, nada de cigarro, bebida só socialmente, com muito cuidado. Se você tiver tendência a ser alcoólatra, larga, evita o primeiro gole. Vida ativa, alegria de viver, alimentação balanceada, peso corporal próximo ou até mesmo o ideal. O Dr. Pedro, oncologista, está ao alcance de todos. Se você quer um médico particular ou se você tem um plano de saúde, vai na Clínica Santa Maria aqui em Campos. Se você não tem, se você é um usuário do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, Hospital Escola Álvaro Alvim, bem fácil de ser encontrado. Dr. Marcelo Coutinho, Edifício Connect, está lá, particular ou convênio com plano de saúde. E perto da Cidade da Criança, ali na antiga APIC, né? Ele atende o SUS. Por enquanto, ele está perto do PROCON. Vejam bem, nós estamos aqui, torno a dizer, com duas pérolas da medicina. E como estamos vivendo a campanha Outubro Rosa, o nosso assunto foi câncer de mama e essas duas pessoas falando sobre prevenção, prevenção geral, prevenção específica e tratamento, ambos ao alcance de todos. Cuide-se. Dizer que precisa ter dinheiro para ter saúde não é verdade. Eu trouxe aqui os melhores e que estão na rede pública também, ok? Vamos lá, vamos ter cuidado, vamos fazer autoexame, né? E vamos procurar o exame também de imagem que o seu médico vai indicar anualmente, consulta. Se você está em tratamento, não abandone seu tratamento e não fica botando na cabeça, já é uma tendência, não tem jeito. Não, você tem como ajudar essa tendência a mudar de caminho, tá? Até breve, até um outro encontro e foi um prazer enorme estar com vocês dois. Muito obrigada. Obrigado.